Olá, boa tarde. Eu tenho observado nos dias de hoje que as pessoas estão muito preocupadas em falar sobre prosperidade, falar sobre vida financeira, sobre carreira, sobre coisas materiais que pertencem a este mundo e estão se esquecendo do principal, que é falar sobre Jesus, quem verdadeiramente nos importa e quem realmente pode nos salvar. E para explicar isso, eu gostaria de ler João 3,31, que diz: aquele que veio do céu é maior do que qualquer outro. Aquele que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem dos céus é mais importante do que todos. Ou seja, Jesus é mais importante do que todos nós e é mais importante do que qualquer assunto que diz respeito à nossa vida. Ele sim, nós devemos sim falar sobre ele, sobre essa figura tão maravilhosa, tão humilde e mansa de coração. Só que antes de falar de Cristo, eu quero explicar por que houve a necessidade de que Cristo viesse a este mundo para nos salvar. Gostaria de ler para explicar isso Romanos 5,12, que diz: quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão comeu do fruto proibido, que diz lá em Gênesis, o princípio de tudo, quando Adão comeu daquele fruto proibido, ele acabou permitindo que o pecado viesse a este mundo. O pecado entrou na raça humana inteira, como diz na Bíblia. O pecado dele trouxe consigo a morte em todos os homens. A todos os homens, o pecado dele trouxe a morte. E aí podemos ler em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E outro versículo que diz em Romanos 5, versículo 6, quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Deus foi tão misericordioso conosco, Deus tem tanto amor por nós, que mandou o seu Filho unigênito para morrer por toda a humanidade. Mas aí você deve estar se perguntando, por que tinha que ser um homem? Não poderia simplesmente ser alguma outra coisa para nos livrar dessa morte, dessa condenação? Não poderia ser simplesmente um animal oferecido em sacrifício ou algum objeto? Mas aí vem a resposta em Romanos 5,15, versículo 15, que diz: pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do seu pecado, porém este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da graça divina. Já que o pecado veio ao mundo através de um homem, Adão, a graça divina, o perdão de Deus, deveria ser vindo por um outro homem, Jesus Cristo. Deus é tão justo que tinha que ser um homem, e esse homem foi e é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que é Jesus. Não poderia ter sido outra coisa, não poderia ter sido nem uma mulher. Deveria ser um homem, porque se o pecado veio através de um homem, por um homem o pecado deveria ser derrotado. E esse homem se chama Jesus. E para terminar, eu gostaria de ler João 3,17, que diz: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus não quer te condenar,
Jesus quer salvar você e a sua família. E para que você seja salvo, você precisa crer nele, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Em João 3,16, um versículo antes do 17, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que nós tenhamos a vida eterna, para que a gente saia dessa condenação de morte que veio do pecado, a gente precisa crer em Jesus. Precisamos entregar a nossa vida a Ele. E esse é o meu desejo, que você seja salvo, você e a sua família. E que simplesmente Jesus possa ser o Senhor da sua vida, possa habitar no seu lar. Porque Ele não veio para te condenar, Ele veio simplesmente para te salvar pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus que Ele tem conosco. Deus te abençoe.